Em Itaquera, o Corinthians bate o Cruzeiro e vê o sonho de chegar na Libertadores de 2025 ficar mais perto. Já em Belo Horizonte, com direito à confusão, Botafogo e Atlético Mineiro empatam em prévia da final da Copa Libertadores. Meus queridos, 2 jogos aqui pra comentar no dia, né, já tem que estar naquele ritmo um pouquinho mais elevado, então sem mais delongas, né, já vamos para as escalações de Corinthians e Cruzeiro e também da breve introdução quanto a essa partida. Meus queridos, essa aqui era uma partida que tinha um peso gigantesco pro Corinthians, era um confronto direto contra uma equipe que estava e que mesmo com a vitória continuou à sua frente e venceu o Cruzeiro, cara, era imprescindível no plano do Corinthians para tentar salvar essa temporada e chegar na Copa Libertadores de 2025, era essencial vencer esse jogo. Porque além de jogar diante do seu torcedor, vindo de uma boa fase, de uma boa sequência, 4 jogos seguidos com vitória do Campeonato Brasileiro, enfrentava o adversário que não estava com a parte mental nessa partida, e nem com seus melhores jogadores. Foi para Itaquera com um time reserva e pensando completamente na final de Copa Sul-Americana que vai ter no sábado contra o Racing. Então, com esse contexto colocado, vamos para as escalações realmente, né? O Corinthians, ele veio com o que tinha de melhor à disposição. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Gustavo Henrique no meio da zaga e Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio campo, aquele losango padrão, Ranieri na base do losango, porque o José Martins estava jogando pela Venezuela, né? Um dia depois da data FIFA, pelo amor de Deus. Então, naturalmente, o José Martins não pôde jogar, então o Ranieri entrou no lugar dele. Breno Bidon de um lado, André Carrilho do outro e Rodrigo Garro na ponta do losango. E no ataque, aquela duplinha que tá acabando com o futebol brasileiro. Memphis Depay e Yuri Alberto. Já do lado do Cruzeiro, meus amigos, como eu disse, era um time repleto de reservas, praticamente 100% reserva. Anderson no gol, nem o Cássio foi usado como titular, meus amigos. Olha só, os caras pouparam até o goleiro. Wesley Gasolina na lateral direita. Que nome, meus amigos. Eu amo futebol brasileiro. Jonathan Jesus e Zé Ivaldo no miolo da zaga. Aqui a gente tem um jogador que, querendo ou não, oscila entre a titularidade do Cruzeiro, né? É o mais próximo que a gente teve de um jogador titular, né? Porque no início do ano, né, com o Seabra, o Zé Ivaldo era titular, mas com o esquema do Diniz, o Zé Ivaldo não sendo lá muito bom com os pés, acabou alternando. E Kaique, moleque da base, na lateral esquerda. Lucas Silva e Fabrício Peralta na volância, com o Matheus Vital na função de meio armador. Ramiro por um lado, Barreal do outro e Lautaro Dias na centroavância. E assim, antes de ir pra partida realmente, eu tenho que fazer um breve comentário aqui quanto à organização da CBF. Até me cortando um pouquinho aqui na análise, até o Memphis Depay veio a comentar isso na entrevista pós-jogo. Meus amigos, é inacreditável, em pleno novembro no Brasil, quando a gente está começando a transicionar para o verão, você botar um jogo às 11 da manhã em São Paulo, meu amigo. Edinaldo, o que você tá fazendo com esse produto? Tem uma explicação, né? O Cruzeiro ele tem que estar no Paraguai, em Assunção, na cidade que vai acontecer a final da Copa Sul-Americana, 2 dias antes da decisão. Então, ou você colocava esse jogo nesse horário insalubre, ou você adiava pra depois. E acabou que pro Corinthians foi até melhor realmente adiar, porque enfrentou um Cruzeiro desfalcado e por aí vai. Porém, pro jogo em si, pros jogadores, jogar nesse horário horroroso, gente. A reta final da partida foi marcada por todo mundo completamente morto, não aguentando mais jogar, inclusive o árbitro. Pô, pelo amor de Deus, é uma falta de organização inacreditável. Mas com isso dito, o início da partida, cara, é de um Corinthians avassalador. O Corinthians, ele entendeu muito bem o adversário que ele estava enfrentando, uma equipe de Fernando Diniz. Começou a marcar impressão alta, começou a realmente se mandar para ataque com o Memphis, com o Garro, com o Yuri, com o Matheus Bidu, com o Mateuzinho, com todo mundo, fazendo uma pressão realmente insana quando o Cruzeiro ele saía para construir suas jogadas. E muito por conta disso, conseguiu ter esse início avassalador e fazer seus 2 gols. O primeiro numa roubada de bola que desenvolve uma jogada pela ponta esquerda, com o Rodrigo Garro chegando na linha de fundo, cruzando pro meio. Zé Ivaldo acaba cortando essa bola realmente, mas corta muito mal. Ela cai no pé do Memphis Depay na entrada da área. E o Memphis Depay, cara, com toda a categoria de um jogador do nível que ele tem, dominou, fez que ia chutar, deu um cortezinho pro lado, deixou o marcador do Cruzeiro sem pai nem mãe e chegou lá, meteu um petardo no ângulo do goleiro Anderson pra fazer 1-0. Um lance, cara, de genialidade de um jogador que foi contratado para esses lances, para fazer gols importantes. E esse gol aqui, aos 10 minutos de jogo, era importantíssimo, porque o Corinthians ele fazia uma reta inicial muito forte, com uma intensidade muito alta, e precisava marcar para ficar mais tranquilo no placar. E logo na sequência, praticamente, já saiu 2-0. O Cruzeiro novamente erra na saída de bola. Agora com o André Ramalho recuperando essa bola. Aproveita o latifúndio deixado pela equipe mineira no meio campo. Puxa esse ataque e depois só rola a bola pro lado. E ali tava o Yuri Alberto. O Yuri Alberto
na fase iluminada que ele tá vivendo, fazendo gol pra caramba. Agora, meus amigos, tá na vice-artilharia do Brasileirão, tá? Abre o olho, Estevão, o Roberto tá chegando. Ele vai lá, finaliza, conta com um desvio no zagueirão do Cruzeiro pra matar de vez o goleiro Anderson, e o Corinthians ele fazia 2-0 com 20 minutos. Um 2-0 que era completamente justo e que, vou te dizer, saiu até barato. O Corinthians depois chegou a ter outras chances com o Garro, com o próprio Memphis Depay, que por 1 milímetro, vamos colocar assim, não conseguiram mandar a bola pro fundo do gol. Era um início muito intenso do Corinthians, um início novamente bom do Corinthians, aproveitando nas fraquezas do seu adversário. Porém, depois desse início tenebroso, o Fernando Diniz deu aquele esporro padrão que ele dá nos seus jogadores, né? E o Cruzeiro começou a melhorar na partida. E o Corinthians, vamos colocar assim, deu uma sentada no resultado. Essa é a grande realidade, se acomodou. E aí o Cruzeiro, ele consegue diminuir o placar em uma finalização de raríssima sorte do Kaique, né? O primeiro gol dele como profissional do Cruzeiro, né? Ele acaba finalizando ali de fora da área, a bola desvia no André Ramalho e acaba matando qualquer chance do Hugo Souza de defender. O Cruzeiro melhorou minimamente na partida e conseguia diminuir o placar. E aí no finalzinho do primeiro tempo a gente tem até aquele lance bizarro, né, que o Gustavo Henrique e o Hugo Souza batem cabeça e o Lautaro Dias quase marca o gol. Porém, o primeiro tempo ele terminou com esse cenário, 2-1 a favor do Corinthians. 2-1 merecido, o Corinthians teve um início de jogo avassalador, como eu disse, e merecia ter feito até mais gols, porém acabou não fazendo. E num vacilo de sua zaga, né, em um momento também de acomodação do time, o Cruzeiro foi lá e não perdoou e diminuiu o placar. Porém, pra volta pro segundo tempo, gente, a grande realidade é que, embora o Cruzeiro não tivesse tenebroso como ele esteve nos primeiros 20 minutos de jogo, o Cruzeiro já estava num ritmo diferente, já estava muito abaixo e não conseguiu chegar na área do Hugo Souza durante todo o segundo tempo. Já o do lado do Corinthians foi um time que empilhou chances perdidas, com o Memphis Depay, com o Thales Magno que entrou no lugar do Roberto que sentiu uma lesãozinha, isso aí vai ser importante pro bloco do futuro do Corinthians. Com inúmeros jogadores, o Corinthians ele criou para meter 3, 4 gols no Cruzeiro com certa tranquilidade. Este jogo aqui, se ele terminasse uma goleada, eu diria que era o placar mais justo, por tudo que os times eles criaram durante toda a partida. Porém, o Corinthians acabou desperdiçando todas essas chances. Thales Magno debaixo da trave, Memphis Depay não conseguiu dominar e finalizar algumas chances, mas no segundo tempo que realmente o Corinthians ele foi melhor, mas não se esforçou o suficiente, vamos colocar assim, teve talvez uma soberba, não sei, e não conseguiu matar o jogo logo de cara e acabou fazendo o seu torcedor sofrer um pouquinho mais, né, porque vai que o Cruzeiro consegue achar uma bola bandida e empata, né, mas não aconteceu, o jogo ele terminou com esse cenário, 2-1 para o Corinthians jogando em casa, uma vitória importantíssima para a equipe corintiana, que agora tá na 9ª colocação com 43 pontos, tá chegando, meus amigos. Já do lado do Cruzeiro, eu ainda vou dissertar um pouco mais sobre isso, mas é uma derrota que tem sim uns aspectos muito negativos, porém, que não afetou muito o psicológico dos jogadores, do técnico e da torcida cruzeirense não. Porque, como eu disse, a mente, o foco está na final de sábado. E bem, agora partindo pro bloco do futuro do Corinthians. Gente, aqui eu tenho que ressaltar mais um bom jogo do Corinthians sob o comando do Ramon Dias. O Corinthians novamente apresentou um bom futebol, com uma boa estratégia no início da partida, onde o time ele conseguiu fazer os seus 2 gols e garantiu o resultado logo então. Tudo bem que depois sofreu até um pouco mais do que o necessário, porém, foi uma partida coesa. Teve, como eu disse, uma boa estratégia no início e posteriormente ainda teve chances para ampliar o placar, porém acabou que o time não conseguiu realmente matar o jogo. Tem toda a questão da parte física dos jogadores, porque um jogo nessa intensidade, né, marcando impressão alta, no calor das 11 da manhã, como eu disse, é meio complicado realmente você se manter fisicamente bem pra ir lá e fazer os gols. Eu julgo até que os gols perdidos, por exemplo, com o Thales e com o Memphis, foram muito por conta disso, por conta de uma questão física que, pô, acabou faltando por conta das circunstâncias da partida. Mas no geral, eu não tenho muito a criticar a partida do Corinthians, foi uma partida muito coesa, tirando aquela parte que o time ele sentiu uma soberba e diminuiu o ritmo e acabou sofrendo gol numa finalização em que o André Ramalho acabou desviando a bola. Mas no geral, realmente foi uma boa partida do Corinthians, uma partida coesa, uma vitória que era importantíssima para a equipe, para continuar mantendo esse sonho de chegar na Libertadores vivo. E agora o Corinthians depende somente dele. A rodada também colaborou bastante, por exemplo, o Bahia ele acabou sendo derrotado pro Palmeiras, o Atlético Mineiro também acabou empatando com o Botafogo, jogo que eu também vou comentar aqui sobre, e ficou atrás do Corinthians. O Vasco ainda vai enfrentar o Inter, mas em caso de derrota, se mantém definitivamente atrás do Corinthians. E o Corinthians, ele depende somente de si agora. Se vencer os confrontos diretos que tem em casa, contra Bahia e contra Vasco, que são jogos essenciais, eu acho que essa vaga na Libertadores de 2025 vai ficar cada vez mais madura. E eu também tenho que pontuar, cara, como o Memphis Depay tá jogando bola. Meus amigos, é brincadeira. O holandês, ele chegou querendo demais. Já são 8 participações em gol em 11 jogos pelo Corinthians. 4 gols e 4 assistências.
sempre sendo decisivo, marcando gols em momentos importantíssimos, seja de empate ou seja de vitória. Ele marcou o gol, por exemplo, da vitória contra o Cuiabá. Ele marcou o gol que fez o Corinthians passar à frente contra o Atlético Paranaense. Ele marcou o gol que fez o Corinthians abrir o placar contra o Cruzeiro. São gols, assim, extremamente essenciais para a partida. E o Memphis, ele vem sendo essencial para essa arrancada do Corinthians. E aí eu também tenho que fazer uma pequena crítica. Acabou levando aquele amarelo meio migué no finalzinho do jogo. E, pô, eu entendo a explicação do Memphis, ele tentou voltar a campo depois de sentir uma câimbra, tem toda essa questão, eu acho que o árbitro foi extremamente rigoroso, não estava marcando lances assim durante a partida inteira, e aí acabou dando um amarelo que deixa o Memphis fora do confronto do Corinthians contra o Vasco em casa no próximo domingo. Uma baixa gigantesca, que pode ter um peso ainda maior se o Yuri Alberto, que acabou sentindo desconforto, né, no finalzinho do primeiro tempo, e acabou sendo substituído no intervalo, não jogar. O Corinthians provavelmente vai ter duas baixas gigantescas para esse confronto contra o Vasco, que é de um peso enorme. E agora tem que se organizar para vencer essa partida. Porque o Corinthians vai enfrentar o Vasco jogando novamente em casa diante de sua torcida, com nenhum pensamento, com nenhum resultado em mente, a não ser a vitória. Porque é essencial se quiser chegar na Libertadores de 2025. E agora eu tenho que comentar também um pouquinho sobre o Cruzeiro. Cara, eu não vou comentar nada de desempenho individual, porque é claro que esses reservas aqui jogaram pouquíssimas vezes juntos e era uma partida que pouquíssimo importava para a equipe. Gente, o ritmo do Cruzeiro no segundo tempo é um ritmo de uma equipe que não tá tão interessada assim na vitória. E não tem que estar mesmo. Em 3 dias você vai estar enfrentando um Racing, um adversário gigantesco, complicadíssimo numa final de competição internacional, valendo vaga na Libertadores do ano que vem. O que é o caminho mais fácil ainda, né? É só uma partida agora. Se o Cruzeiro vencer, já tá garantido na Libertadores de 2025. Sem falar que vale um título. Então eu acho natural o psicológico dos jogadores não tá nessa partida. Eu acho completamente aceitável. Porém, eu tenho que falar de um episódio no pós-jogo em que o técnico Fernando Diniz ele ficou irritado com a pergunta do repórter quando ele questionou se o Cruzeiro ele teria que mudar o seu estilo de jogo. Eu acho uma pergunta que cabe o momento. O Cruzeiro não joga bola, com titulares ou sem titulares. Fez uma partida ruim contra o Corinthians, merecia ter sido goleado. Porém, não foram só os reservas que jogaram mal assim. O Cruzeiro chegou à final da Sul-Americana desde que o Diniz ele assumiu aos trancos e barrancos. Não tá jogando bola. E se o entrosamento dos titulares estiver minimamente semelhante a esse entrosamento dos reservas que atuaram contra o Corinthians, o Cruzeiro será goleado pro Racing, tá? Vai ser um placar largo. Assim como eu disse em um vídeo que eu fiz aqui sobre previsões que foi muito bem no canal, eu agradeço de coração todo mundo que assistiu, deu like, compartilhou e tudo mais. Então, gente, o Cruzeiro ele tem que abrir o olho. Diniz, você sabe muito bem que o seu trabalho ele exige tempo. Você não teve tempo para trabalhar no Cruzeiro. Ou você admite que tem que fazer algo diferente de imediato, ou a Sul-Americana pode não vir. E se não vier, o Cruzeiro tem sim chances de ficar fora da Libertadores de 2025. E se não ganhar, não vira G9, vira G8. Aí, ó, o Corinthians está embalado, por exemplo. O Cruzeiro pode ficar num baita clima de fim de festa se não ganhar a Sul-Americana. Pode ter uma mini derrocada. Tem que abrir o olho. Essa final ela é importantíssima. É o jogo mais importante da história do Cruzeiro nos últimos 5 anos, talvez. Então vai ser uma final complicadíssima. E se praticar esse futebol, se o nível de entrosamento dos 11 titulares estiver igual ou no minimamente semelhante ao dos 11 reservas, o Cruzeiro vai ter um trabalho dificílimo contra o Racing lá em Assunção. Tem que abrir o olho. E agora vamos para o jogo da noite, a prévia da final da Conmebol Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo. Uma partida que tinha um peso gigantesco para o Botafogo. Viu o Palmeiras arrancar uma vitória do nada contra o Bahia lá na Fonte Nova no pré-jogo dessa partida. E agora ia pressionado, porque a distância tinha caído somente para um ponto. E não só pontuar, mas vencer era essencial para a equipe alvinegra. Já do lado do Atlético Mineiro, vinha de uma derrota tenebrosa contra o Atlético Paranaense. Tá no momento horroroso da temporada. Meus amigos, o Atlético Mineiro não tá praticando futebol. E essa partida contra o Botafogo serviu para mais ou menos testar estratégias para essa final da Libertadores. Porque se o Atlético Mineiro for com o peito aberto, tentar jogar a bola mínima que não tá jogando, não vai dar bom não. E bem, essa partida aqui foi uma perfeita representação do que o Atlético Mineiro provavelmente fará lá em Buenos Aires. Então, sem mais delongas, vamos para as escalações. Meus queridos, a equipe do Milito veio com aquela escalação padrão. Everson no gol, trio de zagueiros com Lianco, Bruno Fux e Mariano, nas alas, Rubens e Saravia, com 2 volantes aqui na área do meio campo, Otávio, Fausto Vera e o Zaratio construindo mais à frente realmente. E no ataque, duplo de atacantes, Davidson e Paulinho. Agora o Hulk foi o poupado da vez.
Já do lado do Botafogo, era uma equipe que tinha alguns desfalques. Tinha, por exemplo, o Igor Jesus, que jogou muitos minutos pela seleção brasileira e não poderia entrar 2 vezes seguidas em campo, como entrou, por exemplo, o Luiz Henrique, que, meus amigos, é um absurdo isso, tá? E também tinha o Savarino, que jogou pela Venezuela, também não tava desfalcando o Botafogo pra essa partida. Enfim, teve que se reinventar pra jogar essa partida. Veio com o John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos, Alexandre Barbosa. E o que o Alexandre Barbosa sentiu o jogo psicológico do Davidson é brincadeira, ainda vou falar disso. Na zaga, e Alex Telles na lateral esquerda. Dupla de volantes com Marlon Freitas e Gregory, com o Eduardo, que não existiu em campo, fazendo essa função mais de meia camisa 10 no lugar do Savarino. Thiago Almada pela ponta esquerda, que jogou também uma enormidade. Luiz Henrique pela ponta direita, que protagonizou uma cena lamentável no pós-jogo, que eu ainda vou comentar hoje. E Tiquinho Soares na centroavância. E bem, meus queridos, pra falar sobre esse jogo, eu tenho que ser 100% sincero. Gente, foi uma partida horrível. Foi uma partida ruim. E, gente, foi um ataque contra a defesa do primeiro ao último minuto. O Atlético Mineiro aceitou a fase de merda que vem vivendo, não conseguindo praticar futebol em campo, desde que perdeu a final da Copa do Brasil pro Flamengo, né? Quando tomou um baile, agora tá atordoado até então. E se defendeu, fechou a casinha. E o Botafogo foi ter a posse, tentou criar jogadas, porém novamente esbarrou na dificuldade extrema que esse Botafogo tem para vencer retrancas. Empatou com Cuiabá e com Criciúma, desperdiçando 4 pontos importantíssimos, curiosamente contra equipes que estavam retrancadas. E ontem, né, novamente empatou com o Atlético Mineiro, outra equipe que estava retrancada. É uma questão que o Arthur Jorge ele vai ter que analisar para essa equipe. Porque o Botafogo, ele vai enfrentar equipes retrancadas. Por quê? Porque é uma equipe muito acima da média. Sabe aquilo que eu falei, por exemplo, no vídeo de ontem da Seleção Brasileira? Que a Seleção Brasileira vai enfrentar recorrentemente equipes retrancadas e se não souber ter repertório pra superar isso, vai se ferrar toda vez? É a mesma coisa pro Botafogo. O Botafogo tá se ferrando. E não tem muito o que comentar da partida. Foi um ataque contra a defesa. Foi o Botafogo tentando finalizar, mas finalizando muito pouco, com perigo. Já resumindo, primeiro e segundo tempo. Você teve, por exemplo, uma cabeçada perigosa do Vitinho no segundo tempo e uma finalização perigosa do Almada no primeiro. Fora isso, o Everson não teve que trabalhar. A gente teve também, por exemplo, o Luiz Henrique conseguindo a expulsão do Rubens no tempo normal. E depois dessa expulsão, cara, o Atlético Mineiro fechou de vez a casinha, botou 3 zagueiros, botou, se eu não me engano aqui, ó, o Igor Rabelo no segundo tempo. E aí acabou o jogo. O segundo tempo do Botafogo é patético. É um time que fica rondando a área durante 45 minutos, fica mandando chuveirinho, e na área do Atlético Mineiro a gente tem o quê? Lianco, Bruno Fux e Igor Rabelo. Todo o santo cruzamento do Botafogo, que foi na área, esses zagueiros tiraram. O Atlético Mineiro não sofreu tirando aquelas 2 chances que eu citei. E foi uma partida ruim, essa é a grande realidade. O Atlético Mineiro perdendo tempo, o que eu não vou entrar no mérito de criticar, chamar o Atlético Mineiro disso, o Atlético Mineiro daquilo, porque todo mundo faz cera. Todo mundo faz antijogo. E se você não fizer, você vai ser no final do dia o otário. Então, tá mais do que certo o Atlético Mineiro de fazer. O Atlético Mineiro, por exemplo, sofreu com isso no jogo da Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Não jogou nada? Não jogou nada, mas também teve muito antijogo do lado da equipe de Curitiba. Então, gente, tem que jogar o jogo como ele é. Enquanto todo mundo não se reunir e querer acabar com esse antijogo, vai ser essa barbaridade, vai ser essa putaria, essa é a grande palavra, que foi essa partida que vem sendo muitas partidas aqui do Campeonato Brasileiro. Com a equipe se retrancando, praticando o antijogo, usufruindo do fator casa, por exemplo, pra Gandula sumir com bola, pra Gandula sumir do jogo e tudo mais. Infelizmente, isso acontece. E eu não vou criticar o Atlético Mineiro por isso. E o Botafogo pagou pela falta de eficiência, pela falta de repertório e pela incapacidade de fazer uma leitura e ter uma calmaria maior na hora de construir as jogadas. Não tá indo pro cruzamento, por que você vai ficar tentando cruzar a bola por 45 minutos? É evidente que não vai dar certo. E bem, fez isso durante todo o segundo tempo, não conseguiu marcar o gol e perde 2 pontos importantíssimos. Vê o Palmeiras encostar. Agora a vantagem caiu para 2 pontos. E o jogo do Allianz é na terça-feira, na prévia da final da Libertadores. Que situação, né? Eu vou comentar da confusão, da barbaridade que aconteceu no final do jogo, depois do futuro das equipes, tá? Eu vou começar aqui pelo futuro da equipe, que visivelmente foi a vencedora moral dessa partida, que foi o Atlético Mineiro. Gente, o Galo, ele testou para essa partida uma estratégia, ele testou um estilo de jogo que ele pode adotar para a final da Libertadores. O Atlético Mineiro vive talvez o seu pior momento na temporada. Não consegue jogar bola. Quando você não consegue jogar bola, o que você vai fazer? Você vai apelar para isso. Você vai tentar se defender o máximo possível, você vai tentar acreditar, rezar pro seu goleiro estar numa noite iluminada, defender todas as bolas que forem no gol, e tentar levar pros pênaltis, tentar arrancar um empate, algo do gênero. E essa é a condição atual do Atlético Mineiro. O Milito fez uma excelente leitura do jogo. A gente não tá jogando nada nesses últimos jogos. Então, eu vou retrancar. Conseguiu se defender muito bem e saiu do Independência, né? Com um resultado que pra ele é gigantesco, porque eu não tô jogando nada e eu consigo arrancar um ponto do líder do campeonato. E agora, como eu disse, tem uma mínima estratégia pra final da Libertadores. Mas, sendo bem sincero, eu espero que o Atlético Mineiro ele não adote essa estratégia, porque, gente, foi um jogo ruim. Eu fiquei cansado, fiquei com sono vendo esse jogo, pô.
Eu quero ver uma final da Libertadores aberta, com esse elemento da confusão que aconteceu ontem sendo explorado, com os times brigando, indo pra cima um do outro, no ataque a todo momento. Eu não quero ver só um time praticando antijogo. E como eu disse, eu entendo a estratégia e eu não vou criticar. Porém, eu posso criticar o jogo ruim que foi. E esse jogo ele foi horroroso, muito por conta disso. E agora eu tenho que falar do Botafogo. Como eu disse, novamente o Botafogo demonstra uma dificuldade crônica em superar retrancas. E vai ter que resolver isso. Como eu acabei de dizer, o Atlético Mineiro pode muito bem ter descoberto uma estratégia para usar no dia da final da Libertadores, que é daqui uma semana praticamente. Falta muito pouco e é bom você ter esse jogo para você realmente medir essas estratégias, traçar planos e por aí vai. Então o Botafogo ele vai ter que arranjar em pouquíssimo tempo e com uma decisão do Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Palmeiras, cara, é uma final também. O Botafogo ele vai ter 2 finais em sequência. Em meio a todo esse cenário, vai ter que descobrir um método para conseguir superar essas retrancas. Porque se não tivesse método, pode passar aperto contra o Vitória, agora no fim de semana. Pode passar aperto na final da Libertadores. Vai ter que descobrir uma estratégia. Porque você é um dos melhores times da América. Na minha opinião, o melhor futebol da América, o melhor time da América neste ano de 2024. É óbvio que vão se retrancar contra você. Porque o poder para bater de frente não existe. É uma diferença de elenco grotesca. É uma diferença de fase grotesca. É uma diferença de trabalho, de administração grotesca. Então vão se retrancar. E você, como esse time que joga muita bola, como um time que propõe jogo, você tem que descobrir um método para superar essa retranca. Você tem que ter repertório e tudo mais. E agora o Botafogo pode ver talvez o fantasma de 2023 que parecia exorcizado voltar a crescer. Porque o pior do Botafogo ontem, na minha opinião, não foi finalizar 27 vezes e só mandar 4 realmente pro gol com perigo. Não foi os inúmeros cruzamentos que o time deu na segunda etapa e não conseguiu fazer um com qualidade, não conseguiu pensar numa jogada diferente para fazer o gol. Para mim o pior foi o desespero. Para mim o pior foi o psicológico abalado. O elenco do Botafogo entrou visivelmente nervoso depois do Palmeiras arrancar aquela vitória contra o Bahia jogando nada. Vendo a diferença cair. E ontem não tiveram a calma, principalmente no segundo tempo, para botar a bola no chão e tentar fazer seu resultado. Tentou, ai meu Deus, a gente precisa fazer o gol a todo momento. Ai meu Deus, vai, cruzamento, ai chute de longe. Ai meu Deus, tenta. Cabeçada, vai. Foi esse desespero, essa ansiedade desde o início. E aí não conseguiu criar nenhuma boa chance realmente. Como eu disse, só aquelas duas, o cabeceio do Vitinho no segundo tempo e o chute do Almada no primeiro. É uma ansiedade que não pode ter. É uma falta de mentalidade que o Botafogo não tinha apresentado até então neste ano. E agora vai ter um jogo duríssimo contra o Vitória. Jogando em casa no Newton Santos. E que vai enfrentar o quê? Uma retranca. Gente, é tudo aquilo que eu já vim falando nesse vídeo. É o melhor time, vão se retrancar contra você. E vai ter que dar um jeito de passar por cima. Porque nas minhas contas, nas minhas previsões para o Campeonato Brasileiro, o Botafogo ganhava tanto de Atlético Mineiro quanto de Vitória. Não ganhou do Galo. Já desperdiçou 2 pontos importantíssimos que dariam a calma para o time jogar no Allianz Parque. E se não ganhar do Vitória? E se pro Allianz Parque com a obrigação de vencer? A batata pro Botafogo pode estar assando. E eu acho que esse jogo aqui contra o Vitória pode ser tão importante quanto o jogo contra o Palmeiras no Allianz. E o time ele se complicou bastante, porque agora vai ter 2 decisões aças com pesos gigantescos para a instituição Botafogo em sequência. Palmeiras e o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Eu acho que o destino do Botafogo vai ser decidido principalmente contra o Vitória. Porque se vence, pode empatar no Allianz. O que nos resta agora é realmente esperar e ver como o time vai conseguir lidar com essas situações. Agora eu tenho que fazer um breve comentário quanto à confusão que aconteceu no final do jogo. Minha gente, jogador falando contra o time é uma merda. Discussão entre segurança do Botafogo e do Estádio de Independência. Luiz Henrique jogando uma garrafa de água no rosto de uma segurança. Pelo amor de Deus, gente. Essa briga aqui, ela foi desencadeada, né, fazendo um breve resumo, quando o Luiz Henrique supostamente chamou o time do Atlético Mineiro de merda. E aí o time do Atlético Mineiro começou a fazer um jogo muito faltoso, muito brigado, né, fechando, retrancando a todo momento. Isso aí foi irritando, foi pilhando os jogadores do Botafogo. Acabou o jogo, apito final, os jogadores do Botafogo já estavam extremamente estressados por conta da forma que o Atlético Mineiro tocou a partida e também por ter martelado e não ter conseguido fazer o gol, e aí a distância pro Palmeiras caiu. E aí começou aquela discussão, bafafá, pá. Você tem uma pergunta de um repórter para o Luiz Henrique responde de forma puta, realmente, de forma mal educada. Aí depois o Alex Telles fica irritado, aí o segurança do Botafogo vem tentar roubar o celular do repórter, toda essa confusão que vocês já devem estar sabendo. E aí, cara, pra mim o mais complicado, o mais inexplicável de toda essa confusão, o mais burro, é o Luiz Henrique, que foi essencial na partida do Botafogo. Por exemplo, ele conseguiu a expulsão do Rubens. Ele é essencial pro estilo de jogo do Botafogo. Esse cara, que já tava no vestiário no início da confusão, voltar com uma garrafa de água na mão,
pegar e jogar na cara de uma segurança, de uma trabalhadora. Cara, qual a lógica? É uma burrice inexplicável. Olha o peso que você tem pro Botafogo. O Botafogo já teve na reta final do jogo o Barbosa expulso, por reclamação com o juiz também, pelo amor de Deus. Ficou de briguinha, discussão com o Igor Rabelo e acabou expulso. É uma infantilidade, é uma falta de psicológico inacreditável, gente. Cadê o psicológico do Botafogo que eu vim elogiando até então no ano? Foi embora. E essa é a diferença, muitas vezes, que faz para um time ser campeão e o outro não. O Palmeiras mostrou uma resiliência, mostrou um psicológico gigantesco o ano inteiro, jogando em muitos momentos uma bola muito fraca para conseguir seus resultados. Ontem foi amassado pro Bahia, o resultado veio dos céus, com o gol do Flaco Lopes no primeiro toque e talvez o único dele na partida. E o Palmeiras, ele teve psicológico para se manter no jogo. O Botafogo não teve isso. O Botafogo não teve psicológico para fazer um segundo tempo decente e transformar toda aquela posse, toda aquela pressão, todo o domínio que ele tinha sobre o Atlético Mineiro em gol. E aí no final do jogo, dois jogadores importantíssimos são expulsos de forma burra. Gente, o jogo do Botafogo contra o Vitória tem um peso gigantesco, como eu já falei. E agora, sem dois dos seus principais jogadores. O Barbosa expulso do jeito que ele foi e o Luiz Henrique do jeito mais inexplicável possível. É um descontrole psicológico, cara, que é inexplicável, essa é a palavra. É uma burrice. Burrice gigantesca. O seu time nessa situação que ele está, brigando ponto a ponto com o Palmeiras para ser campeão brasileiro, e você dá um mole desses. Você vai desfalcar o time num jogo que é importantíssimo contra o Vitória em casa, num time que vai se retrancar, um jogo que pede um jogador com a qualidade do Luiz Henrique, com a individualidade do Luiz Henrique. Você vai desfalcar o seu time nesse jogo, porque você quer jogar uma garrafa, numa segurança, no meio de uma confusão. Qual a lógica? Ele já estava no vestiário, meu Deus. Não faz sentido. Isso aqui é caso de punição, sendo bem sincero. O próprio John Textor ir lá e puniu o Luiz Henrique, punir todos os jogadores do Botafogo, começaram essa confusão desnecessária. Tá irritadinho, não conseguiu o resultado? Tudo bem. Abaixa a porra da cabeça e entra no vestiário. Ponto. Não se ganha sempre. Futebol é assim. Um dia você ganha, outro dia você empata e outro dia você perde. Um dia você martela e não consegue o resultado. Outro dia você apanha e mesmo assim consegue ganhar. Não é um esporte para mal perdedor. E se você não souber perder, pare de jogar então. E agora o Botafogo ele tem um prejuízo enorme para a partida contra o Vitória. Por quê? Por burrice de seus próprios jogadores. E só comentar um pouquinho uma fala que o Hulk ele falou. Hulk, ninguém é bobo não, tá? Todo mundo sabe que esse trash talking, que esses xingamentos existem entre as equipes, tá? Não vem querer pagar de santinho não. E querer comparar a sua carreira na seleção brasileira. Usar isso de argumento, falar que tu é humilde para tentar diminuir o outro. Meu amigo, o que é a sua carreira pela seleção brasileira? Tu participou do maior vexame dessa instituição, jogando porra nenhuma. Se bote no seu lugar. O Luiz Henrique, com 5 partidas, como você falou, que chutou 5 bolas no gol pela seleção brasileira, já é maior que você. Já tem uma carreira pela seleção brasileira mais honrosa que a sua. Só de não participar do vexame que foi 7-1, já faz ele ter uma carreira mais honrosa. Se coloque no seu lugar. Não queira pagar de santinho, não. E, por favor, também não venham chamar aqui de clubista, nem porra nenhuma disso. Porque eu critiquei o Botafogo quando eu tive que criticar aqui nesse vídeo. Falando da confusão desnecessária causada pelos seus próprios jogadores. Falando da burrice dos seus jogadores. Mas eu também não vou passar pano pro Hulk querendo pagar de santinho. Querendo puxar basicamente toda essa atenção e jogar tudo em cima do Botafogo. Pelo amor de Deus. Ninguém é bobo também não. Então não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso. Até o vídeo de amanhã.